Que prazer começar mais um Gazeta Esportiva ao seu lado e ao seu lado também, que a câmera 3 não veio, mas ao lado da câmera 3, deixa eu ver se a câmera 3 veio, ó, ao seu lado também. Tava com saudade, demorou, né? De ontem pra hoje, não demorou muito tempo? Então, mas agora a gente tá aqui juntinhos e daqui a pouco vai chegar bolo do Mulheres pra nós. Não é bom demais? Turma, ó quem tá comigo aqui no Gazeta Esportiva dessa terça-feira. Ele, o homem, o mito, a lenda, Chico Lang, querido Chico Lang. A tia trouxe bolo. Vem, tia, vem, tia. Olha isso aqui. Opa! Eles prometeram e cumpriram. Tia, vem aqui no meio, tia, vem aqui. Oi, lindo. Olha o Bazejo, é super fã. Graça. Ele é novinho, né? Novinho, bebê, né? Bebê. Ele não sabe quem é o Bon Jovi. Não Mentira dela, é mentira dela. Ele não sabe. É mentira. Você sabe quem é Inesita Barroso? Claro, sei todos esses. Sabe. Todos esses. Sei. Sabe quem é? Olha o bolo aí. Sabe quem é o Biafra? Então tá bom. Tia, obrigada de ter Imagina, vindo amor, aqui você com a tá gente. linda, viu? Você também. Um bom programa pra Um vocês, beijo. eu sempre tô Que assistindo. Obrigado, time você tia. torce, tia? Vai, Corinthians! Só não gostei da cavadinha do Yuri Alberto. Ninguém gostou, né? Ninguém gostou, Aquilo, tia. aquela E o cavadinha São de Paulo, tia, coveiro. eu vou fazer a chamada aqui com a tia Tá junto, bom. ó. O Chico Lang e o Bazejo estão aqui, que vocês já viram, nosso querido Marcelo Bazejo. Que ano você nasceu, Bazejo? 1996. Filhote. Isso é ano de carro. Hoje a gente fala sobre a derrota do São Paulo no Morumbi para o Ceará. Teve muito protesto por lá, mas muito protesto mesmo. A gente vai trazer ainda uma péssima notícia no Palmeiras. Finalmente uma péssima notícia no Palmeiras, porque só tem notícia boa. E também investigações avançando no Corinthians. No Santos você vai saber o que o presidente Marcelo Teixeira pensa sobre a possível renovação do Neymar. A gente ainda traz uma reportagem exclusiva sobre o Primavera, que vai enfrentar o 15 de Piracicaba na grande decisão da Copa Paulista Sicredi nesse final de semana aqui, tia, Eu vi. na Gazeta. Porque aqui na Gazeta você vive o esporte. Dicas! Oba! Oi, gente. Muito bem, a gente está de volta com um recado muito especial para você. Está aberta a votação para o troféu Mesa Redonda e nós contamos muito com a sua participação, você que está do outro lado da telinha, para ajudar a escolher o time dos craques dessa temporada. Nossa, é de arrepiar, né? Gente, ó, estamos em... Bom, setembro voou, né? Aliás, hoje é aniversário da minha mãe. Beijo, mãe, te amo. É só entrar no site troféumesaredonda.com.br e votar no seu jogador favorito em cada posição. Tá nas suas mãos a chance de colocar o seu ídolo no tapete verde do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. troféumesaredonda.com.br. Teremos evento, teremos a grande festa aqui na TV Gazeta, tá certo? Ó, outubro, novembro, 2 meses para o Troféu Mesa Redonda. Bora votar. E a gente segue por aqui falando sobre a Copa Paulista Sicredi. No domingo, a partir das 2 da tarde, você confere o Gazeta Esportiva Aquecimento comigo e com os tetracampeões Miller e Paulo Sérgio. Na sequência, 3 da tarde, Osmar Garrafa narra a grande final entre Primavera e 15 de Piracicaba. Você vai conferir durante toda a semana por aqui notícias dos 2 finalistas. A gente vai conhecer um pouquinho mais as 2 equipes. E hoje é dia de conferir uma entrevista exclusiva que o repórter José Paes fez com o homem forte do futebol do Primavera, o Rodrigo Arroz. Pode rodar. É tempo de primavera. Não é dessa primavera aí que eu tô falando não, editor. É do Primavera do time aqui do interior de São Paulo. Isso. É desse Primavera aí que vamos tratar por agora, porque a equipe de Indaiatuba é uma das finalistas da Copa Paulista Sicredi desse ano. E ó, tudo isso jogando a maioria dos jogos como mandante em Campinas, no estádio da Ponte Preta, por causa de uma grande reforma exatamente no campo do Primavera. Pegar o clube como nós pegamos, né, colocar agora nesse cenário que a gente deixou, então a gente pode se dizer que é um ano mágico. E bota mágico nisso, Rodrigo, bota mágico, porque também nesse ano o Primavera conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e vai jogar em 2026 a divisão de elite do estadual pela primeiríssima vez na história. Nossa visão de projeto, de filosofia de clube
um dia se tornar um Mirassol, né, como exemplo, Novo Horizontino. Então, para a gente chegar no nível deles, a gente precisa passar por esse cenário. E esse bom momento do Primavera também é fruto de uma decisão pra lá de importante tomada em 2019. É que naquele ano, esse cara aqui, ó, o Deco, ex-jogador e hoje diretor do Barcelona, resolveu assumir o futebol do Primavera e depois, em 2022, comprou justamente a SAF do clube junto com um outro sócio. Mas depois ele teve que se desligar em relação, né, ao Barcelona, do compliance. Né? Hoje a gestão lá é feita pelo Nenê e pelo Igor, mas foram 3 anos ali com ele, né? Maravilhosos, né? Tivemos acesso da 3 para 2, é um cara que sabe muito inteligente, muito visionário de todas as coisas. A visão que a torcida do Primavera quer, pelo menos num futuro muito próximo, é a do título da Copa Paulista Sicredi de 2025. É isso aí, pessoal. Então, domingo, Chicão, você viu que novidade legal aqui da Gazeta? Ah, muito legal. Tô louco para ver de perto essas narrações, né? Oh. E esse primeiro jogo. O primeiro jogo que tem as suas atrações, não é verdade? Uhum. Por exemplo, no Primavera tem o Brunão. Brunão? Brunão. Meu marido, 11 não? gols, atacante, hein? Ah. Atacante com 11 gols. E no 15 de Piracicaba tem o João Vitor, que é a lateral, e tem 5 gols, lateral ofensivo. Ó. Né? E não é fácil. Agora eu gostei muito de ver o Deco aí, né? Tocando o Primavera. O Deco é um jogador, né, que... Ele que passou pelo clube, mas ele passou não tá pelo mais, clube. acho, né, Mas Chico? ele tem uma visão muito boa do futebol, e num todo, né? Uhum. Que ele jogou muito tempo na Europa, né? Jogou na seleção de Portugal, né? E isso dá mais força, evidentemente, para o futebol do interior. Com certeza. Bom, Bazégio está super empolgado também com a transmissão. Então, esse domingo, você já sabe, a partir das 2 da tarde, Gazeta Esportiva Aquecimento, e às 3 horas começa o primeiro jogo da final. E agora a gente vai dar o start, né? O nosso giro de repórteres. Vamos com o Thiago Salazar, que está na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. Tem novidade sobre a renovação do Neymar, é isso? Pelo jeito, teremos uma nova novela, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vocês lembram bem como que foi acompanhar a tal da renovação de contrato do Neymar agora, né, na janela de julho. Foi ali até os 45 do segundo tempo, uma baita de uma pressão e tudo mais. O Neymar ficou aguardando para ver se chegava outra proposta. Agora a situação é a lesão do Neymar. Ontem, em evento lá na Vila Belmiro, numa inauguração da hotelaria nova do CT Rei Pelé, na verdade, o Marcelo Teixeira conversou com a imprensa. Isso não foi gravado em vídeo, não teve transmissão da Santos TV, nada, mas ele bateu um papo com a imprensa, inclusive a Vitória Leite, aqui do site Gazeta Esportiva, estava lá, gravou, publicou tudo no site. Qual que é o resumo? O resumo é que o Marcelo Teixeira não garantiu a renovação de contrato do Neymar e voltou a dizer que não é hora de falar sobre isso. Eu falei Vitória Leite é a outra repórter, é a Vitória Romanelli, nossa Vitória aqui do site Gazeta Esportiva. E agora o Marcelo Teixeira quer entender melhor qual é a condição física do Neymar para pensar em 2026. Para agora a gente já sabe, o Neymar pode ser que volte a jogar ainda em 2025? Segundo o Marcelo Teixeira, sim. Ele falou que o departamento médico do Santos passou para ele que é grande a possibilidade do Neymar voltar a jogar em 2025. Mas quando? Nem o presidente do Santos tem ideia de quando o Neymar vai ter essa condição. Então, o Neymar hoje é uma incógnita. Qual será do Neymar para 2026? É por causa disso que agora não é nenhuma questão do jogador. O próprio clube quer ter muita cautela para entender se vale a pena ou não renovar esse contrato do Neymar para 2026. Mudando de assunto, falando da tão sonhada construção ou reforma da Vila Belmiro para um novo estádio, Marcelo Teixeira está muito otimista. Nesse ponto ele está muito otimista. Dia 12 de outubro, agora, segundo o presidente do Santos, ele deve assinar o contrato definitivo com a W Torre para derrubar a Vila Belmiro e construir um novo estádio. Lembrando que essa construção só vai acontecer, a demolição, na verdade, só vai acontecer
se o Santos conseguir garimpar, junto com a W Torre, cerca de 700 milhões de reais de maneira antecipada, com venda de cadeiras e camarotes e tudo mais, para aí sim derrubar de maneira segura e poder reformar a Vila Belmiro. E quando estiver acontecendo essa reforma, segundo Marcelo Teixeira, o acordo é para que o Santos jogue no Pacaembu do gramado sintético, tão polêmico gramado sintético. Então, Michele, é isso, otimismo do presidente do Santos sobre essa reforma da Vila Belmiro, mas muita cautela quando o assunto é Neymar. Afinal, a gente nem sabe quando que ele vai voltar a jogar futebol, né, Mi? Muito obrigada, Salazar, por todas as informações. A gente não sabe quando ele vai jogar futebol e aí eu jogo para os nossos comentaristas aqui. Vocês renovariam? Acham que o Santos deve renovar com o Neymar? Se vocês fossem o presidente, vale apostar? Porque agora é uma aposta, né? Não dá pra... Eu não sei. Eu, Marcelo, não renovaria. Não renovaria? Não renovaria com o Neymar. O Neymar, desde que chegou ao Santos, onerou bastante a folha salarial do clube e não rendeu, né? A gente sabe que o Neymar vem convivendo há muito tempo com problemas físicos, dentro de campo tem feito muito pouco, não se justifica o investimento que o Santos faz no jogador. E o Santos tem que ter uma postura firme. O Santos não pode ser um refúgio para o Neymar, uma zona de conforto para o Neymar. O Neymar tem uma importante história no clube, sim, mas isso já passou. E ele recebia muito bem, aliás, para dar ao Santos tudo que ele deu. E agora ele segue recebendo muito bem, mas não tem dado ao Santos tudo aquilo que ele um dia já deu ao clube. Então, o Marcelo Teixeira tem que avaliar muito bem o custo-benefício dessa renovação, porque hoje o Neymar é uma incógnita, ninguém sabe se ele ainda é um atleta em atividade ou se ele de fato é um ex-jogador que ainda sonha em viver os dias gloriosos da carreira, algo que não acontece há muito tempo. E por falar em tempo, o tempo vai inocentando e provando que o Jorge Jesus estava certo ao dizer que o Neymar não tinha mais condições de ser o Neymar que todos conhecem. Ô Chico, o tempo é cruel. Com todo mundo, inclusive com jogador de futebol, então, né? É verdade, mas o Neymar tem que ser visto, minha gente, não como um jogador de futebol. Ele tem que ser visto como um investimento. O Neymar é um investimento muito bom para se fazer. Porque vamos supor que ele não jogue mais futebol, ele resolva parar com o futebol. Mas ele estando lá em Santos, dando força para o clube, ele, o pai dele, com todo o staff que eles têm, e o dinheiro que eles podem trazer, o Santos vai crescer muito. Então, por isso que eu entendo o Marcelo Teixeira. Ele fica nessa dúvida, ele não quer dizer sim nem não. Porque uma coisa é o Neymar jogar e dar ao Santos aquilo que todo mundo esperava que ele desse, jogando futebol, e outra é ele dar investimentos para o Santos, né? E é isso que ele vai trazer ao longo vamos supor, da sua permanência lá na Vila Belmiro. Então eu acho que o Neymar deveria ficar sim. Ficar porque, como a Michele falou, tudo passa, né? E uma hora o Neymar vai passar. E tomara que ele passe dentro do Santos para dar mais força para esse time da Vila que está falido. Está falido como o São Paulo, está falido como o Corinthians, né? Só não está falido como o Palmeiras, que está bem, o Flamengo. Mas teve déficit, hein, o Palmeiras, hein? Atenção, teve déficit. Teve déficit. A gente vai falar daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Mas agora, Chicão, nós vamos falar sobre a noite de protestos, noite de decepção. Aliás, São Paulino é melhor nem assistir agora. Não, assiste porque nós precisamos da sua audiência. Mas olha só, a Marina Buffon conferiu tudo de perto. Uma noite triste para o São Paulino esquecer. Reportagem que você vê agora. Diferentemente do que a gente costuma ver nas noites de Libertadores, o torcedor do São Paulo veio até o estádio do Morumbi para a partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro para protestar. Não contra o time em si, mas contra a diretoria. 2 nomes foram os mais xingados pelos torcedores, do presidente Júlio Casares e do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Eu coloco também no lugar do torcedor e eu entendo que o torcedor tá muito chateado. Não é fácil um clube como São Paulo ficar fora de 2 Copas do jeito que a gente ficou.
Bom, sobre o jogo, que teve a presença de pouco mais de 12 mil torcedores, a primeira grande jogada aconteceu aos 23 minutos, quando o Arboleda chegou neste cabeceio. O goleirão Bruno Ferreira saiu muito mal e quase que o gol veio. Pouco depois, Bobadilla arriscou de longe. Mas a melhor chance mesmo foi com o Rodriguinho, que acertou a trave após cobrança de falta. Luciano também apareceu após boa jogada do Cédric, mas o placar seguiu zerado. O que não ficou zerada foi a preocupação de Hernan Crespo. Aos 30 minutos, Rafael Tolói sentiu e Sabino entrou em seu lugar. Mais um jogador no DM São Paulino? Por falar em DM, Oscar seguiu de fora dos relacionados, enquanto Lucas entrou durante o intervalo no lugar do Alan Franco. Aos 2 minutos da segunda etapa, Ferreirinha descolou uma ótima jogada e acertou a trave de Bruno Ferreira. Mas foi o camisa 11 quem também deu essa furada aí. Que é isso, Ferreirinha? E é aquela história, né? Quem não faz, toma. Aos 10 minutos, Matheus Bahia foi chutar para o meio e o Alisson, ao tentar tirar a bola, deixou Pedro Henrique na cara do gol. Ele driblou o Rafael e marcou. 1-0 Ceará. E quase nada mais aconteceu no restante do segundo tempo. Mas opa, nos acréscimos, quase um pênalti do Sabino em Guilherme. Mas o árbitro voltou atrás da decisão após olhar o VAR. Fim de papo e mais protestos. É um momento assim, que vamos a sair trabalhando e acreditando. É um momento complicado, como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais. Quando estás con racha negativa, pasan estas cosas. El rival tiene una situación a través de un error nuestro y nos convierte. Um tempo difícil, sim, mas a gente sabe que não é para toda a vida. É só trabalhar, é levantar a cabeça, é dia a dia. Bom, o que a gente vai falar sobre essa derrota do São Paulo, Bazégio? O São Paulo acusou o golpe, né? O time Sentiu. entrou em campo traumatizado pela eliminação no meio de semana na Libertadores. Ainda com muitos desfalques, o Crespo perdeu o Rafael Tolói logo no primeiro tempo, ou seja, a alta incidência de lesões continua, né, atrapalhando o São Paulo nessa reta final de temporada, e o time segue com dificuldades para criar com naturalidade. Teve algumas oportunidades de gol, mas o time não está jogando o que jogou lá no início do trabalho do Crespo nessa segunda passagem pelo São Paulo. Você estava lá ontem, né? Tava lá. E esse protesto pedia para não ter gente dentro do estádio também. Eles queriam fazer uma coisa assim, não deixar ninguém entrar, mas entraram 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, é nada, né, também, o público mais baixo desde 2019. Nossa, foi bem surpreendente. E a torcida na bronca com a diretoria do São Paulo, com o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte. É importante salientar que a torcida do São Paulo evitou criticar, protestar contra jogadores e comissão técnica, pelo menos por enquanto. Os jogadores e a comissão técnica seguem com moral, com a maior parte da torcida, mas a diretoria, a paciência acabou com a torcida está muito insatisfeita com quem comanda o São Paulo, porque as dívidas têm aumentado. Os resultados não têm sido melhores do que o dos outros anos, embora o investimento também tenha aumentado. Hoje o São Paulo conta com jogadores como o Oscar e, enfim, investiu dentro das suas possibilidades para formar um elenco competitivo para disputar a Libertadores, não deu certo. Agora o São Paulo tem uma folha salarial importante, se desfez dos principais jogadores da base por um valor ínfimo, e precisa resolver muitos problemas, né, Chico? Ô Chicão, antes de você falar do jogo, eu queria mostrar para você, inclusive, avaliar os protestos. A gente tem aqui as cenas, os áudios dos protestos que aconteceram antes da partida. Pode mostrar, diretor.
Agora sim, Chicão, pode já comentar tudo. Mandaram Casares plantar chuchu, não sei se você concorda ou não. E também Então, falando da derrota do Então, Ceará. Michele, não é difícil entender o que está acontecendo no São Paulo. Por quê, Chicão? Não é difícil. Na verdade, aquela boa fase que o time teve, meu caro Bacérgio, você que cobre o São Paulo, foi uma boa fase que mascarou muita coisa. Mascarou muita coisa errada que estava acontecendo no São Paulo. Principalmente na administração do Júlio Casares e do Belmonte. Muita coisa foi feita, como você falou, vendendo jogadores que não precisavam vender, né? Tentaram fazer um caixa que o dinheiro desapareceu, né? E hoje o São Paulo está devendo quase 2 bilhões. Quer dizer, quando eles pegaram o São Paulo devia 700, agora está devendo 2. Quer dizer, é uma crise que parte do gabinete, parte da parte executiva, né, fora de campo. Que dentro de campo, bem ou mal, o Crespo até agora tinha o controle da partida, tinha o controle do jogo, né? Coisa que parece que ele vai perder se não se der um jeito na política do São Paulo. A política do São Paulo é tão complicada quanto a política no Corinthians, quanto a política no Palmeiras. O Palmeiras vive um céu de brigadeiro por causa da Leila Pereira, né, e do investimento que ela pôs lá. O Corinthians numa bagunça, ninguém sabe o que pode acontecer daqui para frente até o final do ano. E no São Paulo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O trio de ferro só se salva o Palmeiras. Só se salva o Palmeiras. E a crise do São Paulo é política. Política. Insisto aqui, seu Júlio Casares e seu Belmonte são os culpados, que eles puxam metade do conselho para eles. Fizeram falcatrua na reeleição, reelegeram o Júlio Casares e aí que tá. Como é que vai ficar a partir de agora? Não, mas Chico, não teve falcatrua, teve votação na eleição. Tem votação, mas a questão é que eles mexeram no estatuto para poder se reeleger. Então, quer dizer... O que foi, Basérgio, que eles fizeram o negócio do estatuto? Não, eles aprovaram uma emenda em que permitia a reeleição para o Júlio Casares ter Antes não tinha reeleição. Exato, para o Júlio Casares ter o segundo mandato. Entendi. E aí, enfim. Mas não é uma falcatrua, Chico. Ele usou, na verdade, a palavra, Chico. Ele articulou politicamente. Um artifício. Usou uma artimanha. Entendeu? Ele usou o que ele tinha que usar. A favor dele. Justificando que 3 anos era muito pouco para um presidente fazer a diferença no clube. Eu concordo, só que ele pegou o clube com 400 milhões em dívida e está entregando com 1 bilhão de dívida. Então, assim, as dívidas aumentaram, São Paulo conquistou a Copa do Brasil, ganhou um campeonato paulista na pandemia e só. Mas eu não posso passar pano para ele. Não. Não posso passar pano. Boa, Chicão. Então, o Gazeta Esportiva vai analisar as substituições do jogo. Pois é. Eles são especialistas aqui e vão analisar as substituições. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Rafael Tolói saiu para a entrada de Sabino. Aí, no intervalo, o Alan Franco foi substituído pelo Lucas Moura. Aos 18 do segundo tempo, Ferreirinha cedeu a vaga para o Luca. Aos 25, Rodriguinho e Cédric saíram para as entradas de Mailton e de Neno. Então, vamos um a um. Cada uma das substituições. Rafael Tolói para a entrada de Sabino. Tá certo ou não tá, Basérgio? Ali ele não teve muita escolha, né, Mi? O Tolói acusou um problema na coxa, não tinha condições de permanecer em campo. Mas o Sabino era a melhor opção, na sua opinião? Era a opção que tinha, né? É o que tinha, Chicão? É isso aí? Era o que tinha para hoje, ou para ontem, né? Então tá bom. Então acertou o Crespo. Aí depois o Alan Franco foi substituído no intervalo pelo Lucas Moura. E aí? Nessa mudança, o São Paulo opta por trocar o sistema tático, né? Ele tira uma linha de 3 zagueiros e aposta no esquema com uma linha defensiva por 4 atletas, 2 laterais e 2 zagueiros. O que me deixa um pouco ressabiado é o fato de o Alan Franco ter sido escolhido para sair, porque, ao meu ver, ele era um dos melhores em campo, ganhou todos os duelos individuais com os atacantes do Ceará. Aliás, o Alan Franco faz uma grande temporada, então eu não entendi muito bem essa alteração. Poderia sacar o Arboleda, por exemplo. Então você não concordou? Até porque o Arboleda estava pendurado, né? Depois tomou o cartão amarelo e não vai poder enfrentar o Fortaleza. Mas você não concordou? O Alan Franco, não. E aí, Chicão? Eu concordei, eu achei que foi uma substituição interessante, porque, como disse o... Pode pôr o hino do São Paulo, apesar de ter perdido, São Paulo merece, né? Como disse o Bacérgio, houve uma troca de sistema ali, né? De 3-5-2 para 4-4-2.
E, aliás, depois do jogo, né, ele tentou explicar por que é que ele fez isso, né? Sim. Pergunta do Bacérgio, inclusive. Eu acho que o Lucas Moura é sempre bom. Tem que pôr sempre o Lucas Moura. E eu acho que ele acertou. Tá certo, eu também acho, Chicão. Agora é o seguinte. Quem é? 18 minutos, o Ferreirinha foi o Luca. O Luca é um jogador que já teve bons momentos, ainda está começando como profissional, é muito jovem, falta experiência, mas é o atleta que tem características mais semelhantes ali às do Ferreirinha, disponível no banco de reservas. São Paulo se desfez da maioria dos jogadores revelados na base e que poderiam atuar pelas pontas. O Luca foi um dos poucos que ficaram, então não tem muito jeito, é o Luca que tinha que entrar. Tá certo, Chicão? Não, tá errado, devia ficar o Ferreirinha. O Ferreirinha fez uma jogada muito importante, mandou uma bola na trave, estava conseguindo entortar o seu marcador, principalmente jogadas pela esquerda. No primeiro tempo ele deu um drible espetacular no seu oponente, né? Então eu não vejo por que tirar o Ferreirinha. Eu teria mantido o Ferreirinha, ele errou. E por fim, temos o Rodriguinho, sai e entra o Cédric. E aí, o que vocês acharam? Não, saiu o Rodriguinho, entrou o Mailton e o Cédric entrou o Dineno. E aí? Na verdade o Mailton entrou na vaga do Cédric, é que nas substituições eles querem fazer isso para confundir. O Mailton entrou na vaga do Cédric e para a vaga do Rodriguinho, quem entrou mesmo? Entrou o Dineno. Dineno é um centroavante, aí já foi naquela base de tipo, precisamos cruzar na área para alguém completar de cabeça ou completar de alguma forma pro fundo das redes. Foi a estratégia do Crespo. Você fala, eu não sei o que você está querendo dizer. Eu acho que ele errou, porque o Dineno não pode... Errou, Chicão? Não, eu acho que ele acertou, porque ele precisava ter um homem de área para conseguir pôr a bola para dentro, ou de cabeça, né, ou de direita. O problema é que o homem de área é o Dineno, que fase. Aí a qualidade dele a gente pode discutir, não é verdade? Mas a substituição, no meu modo de ver, foi boa. Olha, Marina Buffon tem mais notícias do São Paulo aqui. Muita gente está se perguntando qual que é a real situação do meia Oscar. E a resposta você confere agora. Boa noite, Má. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Só rapidinho antes de falar do Oscar, só contribuindo aí com as substituições que vocês colocaram. Ontem na zona mista, o Arboleda acabou falando que o Alan Franco sentiu um pouquinho ali a coxa e tudo mais, então talvez o Crespo também tenha que ter mudado ali a formação tática e tudo mais, pensando no Alan Franco também, ainda mais perdendo o Rafael Tolói para uma próxima partida. Então só contribuindo com vocês aí. Agora sim, outra parte do DM falando sobre Oscar. Na semana passada, o Crespo acabou sendo, nas palavras dele, mal compreendido pelo Portunhol ali, de que o Oscar não estava treinando com o grupo. E ontem, então, falando em espanhol, para usar o seu vocabulário, ele explicou a real situação do meia que não joga desde julho, depois daquela contusão que ele teve nas vértebras lombares contra o Corinthians. Olha só. La realidad de Oscar está afuera hace 2 meses y medio. Él tuvo una lesión muy grave, y él está volviendo a los entrenamientos, con una lesión muy grave que le impide respirar, que le impide caminar, no es una lesión cualquiera. Entonces, él está volviendo y haciendo entrenamientos particulares, casi evitando contactos. ¿Por qué le duele? Entonces lo estamos llevando despacio y no queremos, porque quiero a Oscar mucho tiempo. Quiero que Oscar esté bien, porque acá no existe superhéroes. Hay personas que quieren ayudar al club, entonces que no hay que dejarse llevar por las momentos frenéticos que pide el fútbol. No, tiene que jugar. Hay una persona y un atleta que hace mucho tiempo, porque también antes tenía problemas, entonces hay que llevarlo despacio para que se sienta seguro, para que si él recibe un golpe no pasa nada. Entonces, voy a ser más claro por el tema, mi portugués capaz no fue correcto. Dice, no entrenó, sí entrena. Sí entrena con nosotros, no entrena a la intensidad que partidos de Copa Libertadores o de Brasileirao necesitan.
Tá, então, Crespo explicando a real situação do Oscar. A expectativa é que ele retorne depois da data FIFA, mas vamos esperar, porque a gente sabe que recuperação é de atleta por atleta e, como o Crespo disse, vai voltar devagar. Volto com vocês. Bom, ele explicou aí, né? Falou que não treina naquela intensidade, Chicão e Baségio. É verdade, não treina naquela intensidade, mas precisa falar espanhol, né? Fala em português, todo mundo entendeu o que ele quis dizer, mas se ele falasse em português seria melhor. Quer dizer, ele fez uma entrevista todinha em português, todinha em português. Até a pergunta do Bassett ele respondeu em português. O Bassett estava lá. Tô com medo de ser. Agora, de repente, ele muda para espanhol. Por que ele é bilíngue, mudou Chicão. para espanhol? É para não ficar qualquer tipo de mal entendido, porque o que aconteceu, Chicão, na última coletiva ele respondeu em português e como o vocabulário dele em português é limitado, ficou um mal entendido do tipo, o Oscar treinou ou não treinou? Porque você fala que ele não treinou e a comunicação do São Paulo fala que ele treinou. É que ele e aí não ficou treinou o treinador na com intensidade. ficou o treinador contra a comunicação do São Paulo. Ele vem treinando, mas não vem treinando em situações que simulam jogos. Ou seja, ele não participa de um coletivo, ele não participa de atividades que exigem um contato físico maior, porque ele ainda sente muitas dores nas vértebras fraturadas. Então ele tem dificuldade ainda de locomoção, ele tem dificuldade ainda para performar no mesmo nível que os demais companheiros. Mais um ponto de crise, com o treinador e a assessoria de imprensa. Um fala uma coisa, outro fala outra. Bom, se esclareceu ele falando em espanhol, para mim tá bom. Agora eu vou conversar com o repórter Alexandre Silvestre, Chico Lang, porque ele está esperando, ansioso para participar do Gazeta Esportiva, está em semana de provas na faculdade, muitos trabalhos, muita coisa acontecendo no Corinthians e está aqui com a gente, né, Silver? Tem má notícia? Ah, não. Má notícia não. Por favor, hoje é só terça-feira. Mas você quer falar de má notícia sobre o trio ofensivo do Timão? Não faça isso, Silver. Boa noite. Você que começou. Gazeta, aqui você vive o esporte. Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Coringão joga amanhã contra o Internacional no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Vem de 2 derrotas consecutivas, deu uma despencada na tabela, 13º lugar, está a 7 pontos da zona do rebaixamento, já começa a incomodar de novo a zona do rebaixamento. E mais uma vez o professor Dorival Júnior, como muitos treinadores, terá problema para escalar por suspensão, por lesão, jogador em transição. Então, de novo, o Dorival Júnior não terá o trio maravilha, o trio ofensivo formado por Garro, Memphis e Yuri Alberto. Ele só teve esses 3 juntos, se eu não me engano, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, no jogo de ida e no jogo da volta. Porque nos demais jogos sempre alguém estava fora. Dessa vez os 3 estão fora. O Yuri Alberto tomou um cartão amarelo porque comemorou o gol na torcida, subiu na escadinha da Neoquímica contra o Flamengo. Acho essa regra uma bobagem, uma babaquice, mas enfim, é regra. Estava pendurado, tomou o terceiro, vai cumprir a automática. Memphis Depay, boa notícia, saiu do tratamento e iniciou a transição física hoje no gramado, se recuperando de um problema muscular. Não dá para ele amanhã, nem está na lista de relacionados, mas talvez ele possa voltar. Talvez! Contra o Mirassol, sábado à noite, na Neoquímica Arena. E o Rodrigo Garro continua entregue ao departamento médico. O Guinegão continua no time. O Vitinho pode ser a novidade ao lado do Guinegão no ataque. Na defesa, Ramalho machucado fora. Choca tem tudo para ser o zagueiro junto com o Gustavo Henrique. E se der tempo, eu volto com mais Coringão, porque deu uma sujada aí para um ex-presidente. Aliás, os ex-presidentes estão no foco da justiça, na mira da justiça, e um deles vai ter que prestar depoimento na próxima quinta-feira. Depois de amanhã, é isso? Acho que é, né? Hoje é terça. Até já. Beleza, Silver. Pois é, hoje está começando a 26ª rodada do Brasileirão e aí essas novidades no Coringão. Tem coisa boa que é o Memphis se recuperando, quem sabe, né? Joga no sábado, Chicão. O Corinthians está numa situação muito difícil, né? E o Dorival Júnior, ele está se virando nos 30, né? Para poder escalar o time. Mas uma coisa que eu não consigo aceitar no Dorival é que ele, às vezes, ele passa a mão na cabeça de muito jogador que não deveria passar. Por exemplo? Entendeu? Por exemplo, do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não vai jogar porque vai ter que cumprir suspensão automática. Mas mesmo que não fosse, não deveria jogar. Porque o pênalti que ele perdeu, do jeito que ele perdeu, era para ser punido.
Mas e o golaço que ele fez, Chico? Então, o golaço que ele fez foi inútil. Foi inútil, porque acabou o Flamengo virando o jogo e derrotando o Corinthians, e o Corinthians perdendo 3 pontos preciosos em casa. Mas talvez ele tenha chamado a atenção do Yuri Alberto lá na casinha. Mas não tem que chamar atenção, Michele, tem que punir, tem que chegar e punir. Olha, é o seguinte, você fica aí com 40% a menos no seu bolso de salário. Que isso, Chicão? Não, mas tem que punir. Chicão, ele já tá sem o Memphis, já tá sem o Garro. Se abrir mão do Yuri Alberto, sobra quem? O último a apagar a luz? Não é abrir mão, não tô falando para abrir mão, eu tô falando para punir. Tinha que dar uma punição, sim, e exemplar. Ô, Chicão, não tem mas que passar a mão na cabeça do jogador. Ô, Chicão, mas se ele é o cara que treina, que se recupera rápido, que faz de tudo para estar no time, aí ele... Não sei o que deu na cabeça dele pra fazer essa cavadinha realmente. Tipo assim, eu chutaria essa cavadinha pro meu bebê de 2 meses. 4 meses sem marcar um gol, pelo que me parece. Eram 4 meses sem marcar um gol. Mas ele fez um golaço e depois, né? Exato, mas se há um jejum tão grande, tá voltando e tudo mais. Ansioso, pra sei que lá. bate com seriedade no meio do gol, faz o gol. Eu não sei o que ele quis fazer. Se o jogo tivesse 3-4-0, né, Chicão? Aí você até pode inventar, gente, parem fazer com essa uma cavadinha, firula. gente. A cavadinha, Olha, não gente, tem é o cavadinha. seguinte, eu até admito que ele estava numa crise de 4 meses sem gol. Mas veja o salário que ele recebe, gente. Veja o salário que ele recebe. Ele recebe quase 2 milhões por mês. Então, quer dizer, para fazer isso, ele tinha que ser punido. Tinha que ter uma punição exemplar. A própria diretoria devia chegar com a comissão técnica e acertar um jeito de ele sentir que ele errou e que ele não está brincando, que ninguém está brincando no Corinthians. O Corinthians, com essa situação, pode entrar na zona de rebaixamento. Tá ficando num lugar 12º, né? Tá em 12º na tabela? Tá 12º. Tá feia a situação mesmo do porque o Corinthians. Ceará subiu, né? Subiu ontem, né? Pegando São Paulo. 13º lugar. Olha, o Departamento Médico do Palmeiras confirmou hoje a informação que o torcedor do Verdão não queria ouvir. Não queria ouvir. E o Zé Paz está na tela para explicar o que aconteceu. Boa noite, Zé. Todo mundo aí que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Lucas Evangelista, né? Lucas Eu não estou Evangelista, escutando. Jogador do Palmeiras, vai ter que ser submetido aí a uma cirurgia. Por isso, ele vai perder o restante da temporada. Ele teve uma lesão na partida contra o Bahia, né? A última partida do Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro. Passou por exames, por vários exames, e aí constatou-se ali uma lesão na coxa direita do jogador, no tendão do músculo posterior da coxa direita do Lucas Evangelista, jogador de 30 anos, que chegou nessa temporada agora de 2025 ao Palmeiras, estava no Red Bull Bragantino e conquistou a titularidade, né? Vinha jogando muito bem, e aí fica a dúvida para saber como que o Abel vai armar o time, principalmente que joga amanhã contra o Vasco no Allianz Parque, aqui pertinho da academia de futebol, porque o Lucas Evangelista vinha jogando com o Aníbal, com o Emi Martínez, e agora fica então essa dúvida se vai recuar o Andréas Pereira ali para a posição de segundo volante, aí coloca o meia, coloca o Rafael Veiga, coloca o Maurício que perdeu muito espaço recentemente no Palmeiras, principalmente depois aí da Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Fica essa dúvida então, minha querida Michele Gianella, para a gente saber como que o Palmeiras vai se portar, especialmente nessa partida agora contra o Vasco e também pro restante da temporada, porque o Lucas Evangelista vai perder todo 2025, até dezembro pelo menos, não vai atuar mais pelo Palmeiras, tá bom, querida? Devolvo para você. Tinham me falado que você tinha uma dúvida aí, algum questionamento a me fazer, é por aí? Devolvo para você, Michele. Eu tenho uma pergunta, sim, ô José Paz. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o Palmeiras parece que está em déficit, mas você já me responde, pode ser? Que parece que o Palmeiras, esse mês passado, acho que não fechou muito bem as contas. Eu quero que você me explica isso. Bom, José Paz, cadê o Zé Paz? Zé Paz, não foge, não foge. Você falou para mim, você ficou de responder uma dúvida para mim. Pode ser, Zé? Pode ser sim, Mi. O Palmeiras, é bem verdade, divulgou aí o balancete agora do mês de agosto, mês 8 de 2025, e tinha lá que o Palmeiras está com um déficit aí nesse mês de agosto de pouco mais de 36 milhões de reais. O que aconteceu? O Palmeiras projetou que ia ter uma grande venda, por exemplo, aí agora nesse mês de agosto, uma venda de uma joia da base, planejava arrecadar aí pouco mais de 43 milhões de reais vendendo um ativo seu, só arrecadou
próximo ali de R$1 milhão. A expectativa do Palmeiras também era de arrecadar quase R$24 milhões com direitos de transmissão, não arrecadou esse valor e aí teve esse déficit que eu comentei com vocês de R$36 milhões. Mas no acumulado do ano, até agora, até agosto, o Palmeiras teve um superávit de quase R$330 milhões. Então tá tudo certo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, alguns meses de superávit, outros de déficit, mas presidente Leila Pereira conseguindo aí organizar todas as contas, grandes contratações, grandes investimentos foram feitos nessa temporada de 2025, o técnico Abel Ferreira com um dos elencos mais caros do Brasil, da América, então tá tudo certo, Palmeiras em busca aí de mais um título no Campeonato Brasileiro e mais um título também na Conmebol Libertadores, tá bom, Michele? Tudo certo por aqui, devolvo para você aí na Paulista 900. Legal, Zé, e é muito bom ter você de volta das suas férias, viu? Um beijo, seja bem-vindo aqui à nossa equipe. Comentava, Zé de Chicão? O Palmeiras tá naquela fase que tudo que dá errado dá certo, né? Negócio impressionante, né? E esse déficitzinho aí desse mês é uma coisa prevista no orçamento já, né? Estava até previsto o déficit, né, Chicão? Não, mas você prevê mesmo o déficit, sim, né? Sim. E aí você compensa no próximo mês com alguma outra fatura, né? Fatura maior. Agora, o que eu quero achar interessante é o seguinte, quem vai substituir o Lucas Evangelista, né? Puxa, eu estava pensando nisso e eu fiquei sabendo lá hoje com o Lucas Passoli que tem um garoto chamado Larson de 20 anos, que já foi puxado da base para ficar na reserva do Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista, na verdade, é um meia de contenção, né? E esse meia de contenção só tem o Andrés Pereira, mas se você tirar o Andrés Pereira para essa função, ele desfalca o meio campo e você tem que colocar o Maurício. Então, o Abel Ferreira, para não mexer muito, está puxando esse tal de Larson para ver se ele encaixa ali nessa posição. Eu, particularmente, acho que era mais fácil ele colocar o Andrés Pereira e o Maurício, né? Que são dois jogadores de um nível técnico muito bom. Mas é mais uma aposta nas equipes de base do Palmeiras que o Abel Ferreira vai fazer. Eu acho que o grande beneficiado pela lesão do Lucas Evangelista é o Aníbal Moreno, que inclusive foi o escolhido para substituí-lo contra o Bahia. É um jogador que já vinha sendo titular no meio-campo do Palmeiras antes da chegada do Lucas Evangelista. Não é volante de contenção. Tudo bem, mas a adaptação do técnico Abel Ferreira na ausência do Evangelista aparentemente será com o Aníbal Moreno no meio-campo. E aí é que entra a importância de um trabalho a longo prazo. Como o Palmeiras já tem a sua espinha dorsal muito bem definida, permite que um garoto super promissor como é o Larson possa ser introduzido aos poucos no time profissional e ser mais um jovem a dar retorno esportivo e também financeiro ao Palmeiras, que tem vendido muito bem a molecada e feito muito dinheiro com isso, né, Chicão? Sim, bastante. Ai, gente, nosso programa passa muito rápido. Tinha uma coisa para falar pro Chicão, vamos ver se dá para falar depois. A gente chegou ao último dia de setembro, beijo de novo para minha mãe. Para marcar essa data especial, tem flashback na sua telinha? Pode rodar. Finalmente a tão esperada oportunidade chegou. Aos 23 anos, 1,88 m, 80 quilos. Rogério Ceni vai vestir a camisa número 1 do São Paulo nesta temporada. Desde a saída de Zete, ele é um novo goleiro do tricolor. E ele tem uma coisa que difere um pouco de outros goleiros. Ele é muito rápido embaixo do pau, dos dois da trave, né? E isso facilita bastante. Então é um goleiro que a torcida também tem confiança nele. Eu tenho certeza que quando esse goleiro começar a jogar, o destino do Rogério vai ser a seleção brasileira. Narrou o seu gol para as rádios aí, como é que você narraria o seu gol agora, tu lembrando? Ué, foi o... Cala a boca aí, Garrafa. Foi o... Fala baixo aí que tá tirando a concentração aqui. Foi o Marcelinho pela ponta direita, cruzou, o Túlio antecipou o zagueiro, é gol! Gol do Túlio, maravilha, futebol! Oséias e Viola poderão formar a nova dupla de ataque do Palmeiras? Pode, quando nós tivermos oportunidade de treinar e tivermos os papéis do Oséias em condições de nós podermos usar no jogo. O Luizão sempre foi um companheiro de bem no grupo, um grande artilheiro, né, que passou aqui pelo Palmeiras, e agora está chegando o Oséias, né, um jogador que todos nós conhecemos, se posiciona bem, tem uma boa impulsão. Estou chegando aqui há pouco tempo, o grupo é excelente, o grupo unido, e isso só tem a somar dentro de campo, entende? E sem dúvida nenhuma,
dentro de campo a gente vai mudar o máximo para conseguir nosso objetivo, que é vitórias. Se o Carreiras ou Plácio Domingos podem cantar juntos, por que você e o Viola não poderão jogar juntos? Mas não tenha dúvida, e eu estou muito ansioso para estrear essa partida logo. Desculpe, as suas características são mais parecidas com a do Pavarotti, né? Você acha? Como era bom a época que a gente entrava em campo e fazia essas entrevistas, né? Ó, Rogério Ceni, Muricy, Viola, Oséias, Túlio. Túlio maravilha. Dando uma Túlio. bronca no Garrafa. Dando uma bronca no Garrafa. O Garrafa também era muito enxerido, né? Continua, repórter. né? Continua, mas como repórter ele era pior. Muito bom, pessoal. Olha, tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Vem, Silvestre. Conta uma coisa pra gente. A gente tem novidades sobre uma investigação do Ministério Público sobre os cartões corporativos do Timão. É isso? Tá rolando, Michele, e o Ministério Público intimou o ex-presidente André Sanches a prestar depoimento na próxima quinta-feira, depois de amanhã, através de uma chamada de vídeo. Não vai ser um depoimento presencial. As investigações dão conta de que houve uso indevido do cartão corporativo, no caso do André Sanches, mas também tem investigações sobre gastos presidenciais do Augusto Melo e do Duílio. Mas aqui no caso é Andrés Sanches. O Ministério Público atestou veracidade em faturas que apontam gastos pessoais no Réveillon de 2020. Vocês lembram que ele teria gastou, tanto que devolveu aí 15 mil reais, porque foi lá para a Praia de Pipa, no Nordeste, Rio Grande do Norte. Agora a investigação em cima de faturas de gastos pessoais no Réveillon de 2020 em Fernando de Noronha. E de compras também de joias. Quinta-feira, depoimento, investigação continua em paralelo, né? Na Justiça Comum e também internamente no Corinthians. Mas quinta-feira é o dia do André Sanches conversar com a Justiça a esse respeito. Tchau. Obrigada, Silver. Puxa, Chicão, essa situação do cartão, né, ainda continua, né? Mas Não. que bom, é importante ter essa investigação, né? Não, lógico, tem que investigar e punir os culpados. Claro. Agora, uma coisa que eu queria dizer é que eu já estou de olho no presidente Osmar Stabile. Por quê? Porque ele está colocando gente na diretoria para fazer média política e não por competência. Né? Então, eu esteve conversando com o Thiago Salazar e ele me chamou a atenção sobre isso. O que ele prometeu colocar especialistas em cada posição para gerir o clube com uma certa profissionalidade. Mas não está acontecendo isso. Ele está colocando gente que apoiou recentemente a eleição dele. Entendeu? Quer dizer, está fazendo um sortido ali de cargos, né? Mas também, às vezes, a pessoa tem que ser da sua confiança. Às vezes não é um especialista, não sei, na piscina, mas ele é um cara da confiança, sabe que vai ser um cara idôneo e tudo mais. Mas não está sendo isso, né, Michele? Às vezes ele não achou o especialista dívida ainda. Dívida política é dívida política. Você tem que cumprir, não é verdade? A gente vê aí vários políticos em Brasília que são completamente opostos e na hora de escolher o cargo, dá o cargo para o cara que ele não pode ver na frente. Por quê? Porque é um acordo político. E esse acordo político que o Osmar Stabile está fazendo no Corinthians pode ser prejudicial mais ainda para o clube. E aí, Baségio? O que acontece no Corinthians é o que tem acontecido também no São Paulo e o que acontece na política brasileira. Eu acho que a política dos clubes, ela vai muito no mesmo caminho da política brasileira e, infelizmente, o presidente que está governando hoje o Corinthians, ele é obrigado a oferecer alguns cargos para ter mais estabilidade, para ter mais governabilidade e, com isso, tentar promover dentro do clube aquilo que ele acha que vai ser melhor para o clube. Se isso vai dar certo ou não, a gente tem que aguardar para ver. O que o Corinthians precisa é de um pouco de paz nos bastidores, porque do jeito que tá, nenhum clube, por maior que seja, consegue se sustentar. Eu acho que é importante ele ter pessoas de sua confiança, porque quando você chega para uma empresa, você tem que ter pessoas de sua confiança, que possam dar o resultado e responder ali pelas atividades. Bom, o Gazeta Esportiva está chegando ao final, agradeço muito ao Chico Lang e ao Marcelo Baségio. Agora nós chamamos Luciana Magalhães, direto do Jornal da Gazeta. Quer dizer que vai ter notícia do Palmeiras por aí, Lu?
Isso mesmo, e você vê, né? Tem política aí no esporte, tem política aqui também, e esporte aqui também. Tá, essa simbiose está bem legal. A gente vai ter sim Palmeiras já. O Zé Paz vai trazer notícias sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Então eu convido todo mundo a assistir ao JG agora, que está começando agorinha. Daqui a pouco, Luciana Magalhães, Laerte Vieira, então na sua telinha. Bom, Chicão, Bazégio, muito obrigada. Obrigada por você que está em casa nos assistindo. Amanhã a gente está de volta aqui às 6 da tarde. Um beijo para vocês e